aqui, aumento de foco e atenção. Enquanto trabalhamos em uma apresentação sobre Pragmatic Programming, próximo ao ano 2000, eu passei através de de novidades e de notícias, e eu vi uma notícia de uma pessoa que estava andando, uma senhora que estava andando, descendo a rua até uma loja local, uma loja de conveniência, e um homem jovem passou correndo e esbarrou nela, mas ela saiu de perto dele e continuou andando. E ela desceu, ela rapidamente desceu, seguiu, foi fazer as compras, falou com várias pessoas, é, pagou as coisas que comprou, um jornal e biscoitos Oreo, e saiu. Só que uma única coisa que quando ela retornou para casa, a filha dela, a filha, só quando ela retornou para casa, a filha dela falou que um homem encostou uma faca no pescoço dela durante todo esse caminho, e tentou assaltar ela. Só que ela estava tão distraído que estava sendo assaltada e nem percebeu a dor de uma faca no pescoço enquanto ela fazia as coisas dela, que ela estava concentrada. Então esse é um exemplo extremo aqui. Se você consegue esquecer, não perceber coisas óbvias como uma faca no seu pescoço, então imagina o que pode escapar da sua atenção. Isso já aconteceu comigo, não com faca, mas eu estar tão concentrado em fazer coisas importantes no meu celular, no meio da rua, que até passar uma pessoa perto de mim e levar o celular, sem eu perceber a pessoa se aproximando a metros, quilômetros de distância. Então, aqui fala sobre attention deficit, déficit de atenção. Então vamos botar aqui o capítulo. Aqui uma anotação aqui que eu achei interessante. História da mulher que não percebeu E eu acabei esquecendo aqui que no meu contexto de estar fazendo vídeo pro YouTube, eu não posso falar essas palavras que eu escrevi aqui, porque senão esse vídeo pode ter a censura do YouTube que tá falando de violência. Então, déficit de atenção. A sua atenção, ela tem uma capacidade limitada. A sua atenção tem uma capacidade limitada. Nós temos um pequeno suprimento de atenção, todos nós, né? E isso é uma pequena quantidade de coisas que nós temos a capacidade de manter a atenção durante um determinado momento. Lógico, nós podemos alternar nossa atenção. Então, não são muitas coisas, são muitas coisas que nós temos hoje em dia competindo pela nossa atenção, e por isso que nós temos que nos esforçar em utilizar nossa pouca capacidade de atenção para colocar ela nas coisas, investir ela nas coisas mais importantes. Então, aqui fala sobre problema de design de sistemas com múltiplos processadores, sistemas com múltiplas CPUs, que você pode utilizar todos os ciclos de CPU coordenando tarefas entre todas as outras CPUs e sem concluir nenhuma tarefa, sem concluir nenhum trabalho. Similarmente, é fácil para os humanos dividir nossa atenção de forma frenética, mas sem nada receber nossa total atenção e sem nada ser efetivamente concluído. Então fala sobre o looping.
esse loop infinito de coordenação que você fica ciclos coordenando e alternando entre as tarefas. É o que o cara do livro do Scrum, Jeff Sutherland, ele chama de perda com a troca de contexto. Que se uma pessoa trabalha em muitos projetos ao mesmo tempo, fica alternando entre eles, a maior parte do tempo é perdido na mudança de contexto, enquanto a pessoa tenta relembrar o contexto do outro projeto. São horas e horas do dia de trabalho do profissional perdidas somente trocando entre o contexto de um projeto para o outro, de outro para outro, para quem faz 5 projetos ao mesmo tempo. Ele dá estatísticas, provas, comprovação científica e tudo mais. No livro do Scrum, citações e tudo mais. Então, competição pela nossa atenção não é somente externa, nós temos também competição interna pela nossa atenção, e ele fala que cita aqui por um momento a seção 4.2, escrever no lado certo do cérebro, que ele fala sobre o nosso Airy Mode e sobre o nosso outro modo. É o modo mais cognitivo, o estado mais cognitivo do cérebro, e o outro modo seria o estado que é menos cognitivo. Então vamos lá, onde estávamos. Aqui sobre o L-Mode e o R-Mode. Você escrever no lado certo do cérebro. Então vamos lá, prosseguindo aqui. Depois vamos voltar aqui quando estiver falando de outros capítulos. Criar um plano de investimento pragmático. Ele cita aqui uma outra seção. Então, mas ele fala aqui que uma das partes do nosso cérebro tem essa rotina do loop, o IDLE loop, como nós temos nos computadores. E então, se nada tiver pressionando por nossa atenção, nosso loop pode ficar perdido em algumas indolências ou tarefas menos importantes, como o que vai ter pro almoço, pra janta, ou revendo algum incidente de trânsito, algum acidente. E isso interfere no nosso R-Mode de processamento do cérebro. Então, nós temos que voltar a trabalhar com a outra metade do cérebro novamente. Nós podemos ouvir você mesmo falando: eu amo isso, mas não tenho tempo. Então, muitas tarefas chegam no trabalho e você pensa que simplesmente não tem tempo para atender a tudo isso. Mas esse não ter tempo realmente não é realmente o problema, não é o problema principal. Como notado anteriormente na seção 6.3, criar um plano de investimento pragmático. Vamos voltar aqui no criar um plano de investimento pragmático. Tempo é apenas algo que você aloca, que você dedica para alguma determinada coisa. E nós não estamos sem tempo, nós estamos sem atenção. Então, ao invés de dizer que você não tem tempo, é provavelmente mais correto dizer que você não tem largura de banda, porque você sobrecarregou a sua largura de banda, os seus recursos de atenção, e você está perdendo coisas por essa sobrecarga. Você está perdendo coisas e você não está aprendendo, você não está performando o teu trabalho bem, e a sua família está achando que você tem algum problema no cérebro. E se você está prestando atenção, realmente prestando atenção, você pode alcançar coisas maravilhosas. Então, voltando aqui nessa citação aqui do Create a Pragmatic, esse ponto aqui para ele citar aqui é um ponto importante. Criar um plano de investimento pragmático.
Aqui ele fala criar um plano de investimento pragmático. Agora que você tem as suas metas estabelecidas, você precisa de alguma coisa como um plano para te ajudar a executar essas metas. Metas de aprendizagem, no caso, aprendizagem deliberada. Então, voltando ao Pragmatic Programmer, do iniciante ao mestre, nós sugerimos você considerar suas habilidades e talentos como um portfólio de conhecimento. Considerar suas habilidades e conhecimentos como um portfólio de conhecimento. Como chamamos na área de finanças, ele está comparando aqui com um portfólio de investimentos, que são os ativos que o investidor aloca o seu dinheiro. Aqui são os talentos que nós alocamos no nosso portfólio de conhecimento. E isso são as habilidades que você aprende e o conhecimento que você masteriza e que se tornam parte do seu portfólio de conhecimento. E é como qualquer outro portfólio, como o portfólio financeiro, o portfólio artístico, e deve ser gerenciado. Deve ser gerenciado como eles também são. Por muitos anos, David Thomas e eu apresentamos o plano de investimento pragmático como parte de nossa prática de consultoria, e eu incluí uma versão reduzida para você aqui. O plano de investimento pragmático é baseado em uma ideia muito simples e muito efetiva: modelar o seu portfólio de conhecimento com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação, com a mesma energia que você gerenciaria um portfólio de investimentos financeiros. Precisamos ter um plano que seja incrivelmente efetivo, eficiente, né, para atingir qualquer meta. Então, o foco não é ler esse capítulo aqui, eu fiz uma alternância aqui, porque foi uma citação que ele fez, nós tivemos que descer lá para ler brevemente aquilo, mas em outro vídeo nós iremos falar especificamente sobre outro capítulo, porque aqui o tópico agora é o capítulo de foco. Tempo é apenas alguma coisa que você aloca. Então nós não estamos sem tempo, nós estamos sem atenção. Então, se você está prestando atenção, realmente prestando atenção, você pode alcançar muitas coisas grandes. E aqui ele fala de uma citação do Paul Graham, no seu livro Hackers e Artistas, Grandes Ideias da Era da Computação, que sugere que um piloto de avião ele pode pousar um avião de 40 mil libras a 140 milhas por hora. Ele consegue fazer isso de uma forma mais segura do que um adolescente médio fazendo a barba. Calma aí, cut a beijo. Isso aí eu preciso traduzir. Saber se é isso mesmo. Beijo, uma rosquinha. Cortar uma rosquinha. Tá, vamos lá. Então, tendo sido adolescente uma vez, eu posso facilmente me lembrar de como a minha mente era estando esperando pacientemente em frente a uma torradeira. E eu tinha traduzido errado antes. Em frente a uma torradeira ou fazendo comida, e a mente do adolescente ela é facilmente distraída. E você não vê algumas coisas. E o piloto, por outro lado, ele é realmente seriamente focado. E nessa situação, em um momento de indecisão ou erro, o piloto pode morrer num acidente de avião. Então, nós precisamos desenvolver essa mesma capacidade de foco concentrado
mesmo quando estivermos sem esse risco inerente de bater com um avião e de incinerar um avião com todos os passageiros juntos. Então aqui ele fala sobre foco relaxado e concentrado. Nós temos algo simples para tentar. Sente-se e leve um momento e não pense nos erros que você fez no dia e não pense sobre os problemas que poderão vir amanhã. Foque apenas no agora, nesse único instante no tempo. Agora, sem distrações, sem conversa, e espere. Não é fácil, não é? Aqui ele fala um pouco sobre meditação, sobre yoga e práticas similares que ajudam você a tirar a voz de macaco da sua mente e a viver o momento atual e não dividir sua energia mental desnecessariamente e sem conversas desnecessárias, tirando a atenção daquilo que é importante. E aqui ele fala de um estudo publicado que falou que treinar meditação pode aumentar a habilidade do indivíduo de prestar atenção durante o dia. E também essa atenção faz a pessoa ler textos em inglês e traduzir em tempo real de forma fluida. Eu percebi que focando mais na leitura do texto, eu consigo ser mais fluente na leitura e na tradução do inglês. No outro vídeo que eu estava lendo em inglês, eu estava um pouco gaguejando e estava dividindo mais a minha atenção. E agora, focado mais, eu consigo ler mais direto. Ou a prática pode estar melhorando minha capacidade de inglês. Mas ele fala aqui que em um estudo da Biblioteca Pública de Ciências Biológicas, um teste dos recursos cognitivos, um teste da capacidade cognitiva e da atenção das pessoas foi feito com pessoas que tiveram treinamento de técnicas de meditação e depois elas foram avaliadas fazendo algo com múltiplos estímulos, vários estímulos competindo pela nossa atenção, como um dia normal no escritório. E essa forma substancial de treinamento em técnicas de meditação, mesmo tendo pouco treinamento, as pessoas que tiveram treinamento em meditação, elas tiveram maior capacidade de manter o seu foco. E ninguém meditou durante o teste, ninguém meditou durante a avaliação. Eles treinaram meditação antes, em períodos anteriores do tempo. E esses resultados indicam que um treinamento mental intensivo pode ter melhorias significativas na forma como distribuímos os nossos recursos cognitivos e de atenção através de quando nós temos estímulos, uma grande quantidade de estímulos competindo pela nossa atenção. Então, esses benefícios são vistos diariamente. Em outras palavras, esse benefício não ocorre somente quando você está meditando ou prestando atenção. Ele traz um grande benefício da mesma forma que exercício físico. Da mesma forma que o exercício físico melhora traz grandes benefícios para a nossa saúde. Então o que ele fala aqui, aprendendo a prestar atenção. E se você quer mais eficientemente alocar os seus recursos de atenção durante o dia, você precisa aprender o básico de meditação. Então, eu já li aqui, eu vou pular essa parte de meditação porque é um conteúdo de bastante importância, que realmente funciona, já pratiquei e funciona. Mas isso aqui, se você procura no YouTube sobre meditação, tem vídeos de pessoas de yoga, meditação, pessoas especializadas nisso, com técnicas, explicando as técnicas de meditação e como elas ajudam você a ter mais foco. Então, eu vou passar um pouco aqui. Isso é uma coisa que você encontra fácil na internet, pesquisando sobre vídeos de técnicas de meditação. Isso tem bastante no YouTube e realmente ajuda a melhorar o seu foco. Então aqui ele fala sobre a origem da meditação, como funciona e dá algumas recomendações de como meditar, e fala que você não precisa ser budista
para meditar. Mas eu vou pular essa parte aqui. E dar as dicas, sentar no local, num local calmo, controlar a sua respiração. O personal XZ comentou que eu não curto meditação, sou muito agitado. Eu também sou muito agitado, mas eu tento praticar para melhorar, seguindo essas ideias de melhorar o meu foco. Então aqui fala sobre experimentos com meditação, sobre próximos passos para aumentar o foco e praticar essa parte da meditação. Ele fala de experimentos de você meditar regularmente. Experimentar técnicas de meditação regularmente em diferentes momentos do dia. Em períodos de 20 minutos, por volta de 20 minutos por dia. Então só ver aqui as Next Actions. E aqui você precisa parar de ler e praticar isso agora.